O Dilophosaurus é um dos dinossauros mais intrigantes já descobertos, uma criatura que, mesmo não sendo tão popular quanto outros gigantes do período Jurássico, cativa pesquisadores e entusiastas por sua aparência única, seu comportamento possivelmente sofisticado e o mistério que cerca sua vida há quase 200 milhões de anos. Vivendo no início do Jurássico aproximadamente, entre 193 e 196 milhões de anos atrás, ele habitava um mundo, ainda em transformação, onde os continentes se separavam lentamente, os ecossistemas se reorganizavam e os primeiros grandes predadores terrestres surgiam para dominar as vastas planícies e florestas primitivas. Embora nem sempre seja lembrado como um dos maiores carnívoros da história, sua importância paleontológica é enorme, pois ele representa um dos primeiros grandes terópodes que a Terra conheceu. Com cerca de 7 metros de comprimento e pesando entre 350 a 500 quilos, o Dilophosaurus possuía um corpo leve, ágil e surpreendentemente bem adaptado à caça. Sua anatomia esguia escondia um predador eficiente, que confiava tanto na velocidade quanto na inteligência para sobreviver. Um dos traços mais marcantes do animal era a dupla crista óssea sobre o topo de sua cabeça, uma característica que não servia para defesa ou ataque, mas provavelmente para exibição. Essas cristas, finas e frágeis demais para serem usadas em combate, eram possivelmente coloridas e funcionavam como um meio de comunicação visual entre indivíduos da mesma espécie. Elas podem ter desempenhado um papel essencial durante a época de acasalamento, auxiliando na escolha de parceiros ou até mesmo servindo para a identificação de membros de um grupo específico. Algo muito comum em animais modernos que utilizam estruturas visuais chamativas para comunicação social. A fama do Dilophosaurus no imaginário popular aumentou muito após sua aparição no cinema. Mas quase tudo o que o filme mostrou estava errado. Ele não era pequeno e tampouco tinha a habilidade de cuspir veneno. Muito menos possuía aquela aba expansível no pescoço como a de um Free Lizard moderno. A versão real do Dilophosaurus era muito mais majestosa, maior e mais impressionante, capaz de perseguir presas por longas distâncias, explorar diferentes ambientes e se adaptar às mudanças de clima e vegetação que caracterizavam o Jurássico inicial. Sua verdadeira imagem, embora menos fantasiosa, é ainda mais fascinante, pois mostra um predador que representou um marco evolutivo para todos os grandes terópodes que surgiriam depois dele. Viver no Jurássico inicial significava enfrentar um ambiente extremamente dinâmico. As regiões onde hoje se encontram os Estados Unidos, especialmente o atual estado do Arizona, eram territórios completamente diferentes naquela época. Em vez de desertos secos, havia um grande sistema de rios, florestas abertas e zonas úmidas, com clima quente e sazonal. O Dilophosaurus provavelmente caçava em bandos pequenos, ou pelo menos tolerava a presença de outros indivíduos da mesma espécie, especialmente quando havia abundância de alimento. Evidências fósseis mostram restos de mais de um Dilophosaurus, encontrados próximos uns dos outros, o que sugere algum tipo de convivência social, embora não seja possível afirmar com certeza que eles caçavam em grupos organizados. Como lobos modernos, é perfeitamente plausível imaginar que colaborassem em determinadas situações, especialmente quando presas grandes estavam envolvidas. Esse predador possuía mandíbulas relativamente fortes, mas não tão robustas quanto as de teropódes que surgiriam posteriormente, como os abelissauros ou tiranossauros. Seus dentes, longos e serrilhados, eram perfeitos para rasgar carne, mas sua mordida tinha uma estrutura peculiar, com certa fragilidade na união entre os ossos do crânio. Isso sugere que ele provavelmente utilizava técnicas de caça diferentes das que associamos aos grandes predadores do Cretáceo. Em vez de confiar exclusivamente na força da mordida, o Dilophosaurus pode ter derrubado suas presas com agilidade, utilizando golpes rápidos, movimentos estratégicos e até mesmo ataques coordenados em terreno acidentado. Seu corpo leve permitia aceleração rápida e manobras eficientes, uma vantagem importante em ambientes onde a vegetação era mais baixa e aberta. A caça provavelmente envolvia perseguição, emboscada e até mesmo aproveitamento de oportunidades, como carniça deixada por outros predadores. O repertório alimentar do Dilophosaurus
pode ter incluído pequenos e médios herbívoros, como prosaurópodes e formas primárias de dinossauros de pescoço longo, além de presas menores, como répteis, anfíbios e até peixes que viviam nas margens dos rios. Sua adaptabilidade alimentar talvez tenha sido uma das chaves de seu sucesso, permitindo que ele sobrevivesse em períodos de escassez e aproveitasse qualquer chance de obter energia. Seus membros anteriores, longos e fortes, com garras afiadas, eram ferramentas úteis tanto para segurar presas quanto para manipular carcaças, especialmente quando suas mandíbulas não eram suficientes para lidar com determinados tipos de ossos ou tecidos mais resistentes. A movimentação do Dilophosaurus era elegante e eficiente. Suas pernas compridas e musculosas permitiam uma corrida ágil. Ele provavelmente não era o mais rápido entre os terópodes, mas sua capacidade de manter velocidade por longas distâncias era uma vantagem decisiva. Seu rabo longo funcionava como um contrapeso, garantindo equilíbrio durante perseguições e mudanças bruscas de direção. Esse tipo de estrutura corporal é típico em predadores que dependem da mobilidade para capturar presas em áreas abertas, e tudo indica que o Dilophosaurus era exatamente esse tipo de animal. As cristas duplas que lhe dão nome continuam sendo um dos aspectos mais debatidos na paleontologia. Elas não tinham função mecânica. Então os cientistas acreditam que seu papel era social. É possível imaginar que cores vibrantes, talvez avermelhadas ou amareladas, destacavam essas estruturas durante comportamentos de corte, disputas territoriais ou comunicação entre indivíduos, assim como pavões, aves do paraíso ou até alguns répteis modernos utilizam ornamentos para impressionar parceiros e intimidar rivais. O Dilophosaurus provavelmente fazia o mesmo. Há também a hipótese de que as cristas ajudavam na termorregulação, funcionando como radiadores naturais que dissipavam calor. Mas essa ideia é secundária e menos aceita. O mundo do Jurássico inicial não era dominado pelos enormes dinossauros que costumamos imaginar. Herbívoros gigantes como os enormes saurópodes ainda estavam em fases iniciais de desenvolvimento. Em vez disso, o cenário era preenchido por animais menores, mais ágeis e variados. Esse ambiente favorecia predadores como o Dilophosaurus, capazes de lidar com presas rápidas, mudanças de clima e competição constante com outros carnívoros. Entre seus possíveis rivais estavam crocodilomorfos primitivos e outros terópodes menores, que disputavam território e alimento. A interação entre esses animais moldou ecossistemas ricos e dinâmicos, onde cada espécie precisava se adaptar continuamente para sobreviver. Outro fator interessante sobre o Dilophosaurus é a possibilidade de que ele desempenhou um papel importante na cadeia evolutiva dos grandes predadores do Jurássico e Cretáceo. Suas características anatômicas, como membros longos, postura bípede eficiente e crânio adaptado para cortes rápidos, representam um estágio intermediário entre terópodes mais primitivos e linhagens mais avançadas. Ele era, de certo modo, um pioneiro entre os grandes carnívoros, abrindo caminho para formas maiores e mais especializadas que surgiriam milhões de anos depois. Os fósseis de Dilophosaurus, encontrados até hoje, são essenciais para reconstruir seu modo de vida. O esqueleto descoberto no Arizona na década de 1940 forneceu um dos melhores exemplos da espécie, permitindo que cientistas comparassem sua estrutura com a de outros dinossauros e identificassem sua posição na árvore evolutiva. Esses fósseis revelaram não apenas seu tamanho e formato, mas também detalhes sutis, como articulações, proporções corporais e características das cristas. Cada nova descoberta acrescenta peças ao quebra-cabeça, ajudando a criar uma imagem mais clara do animal e de seu mundo. Embora o cinema tenha transformado o Dilophosaurus em uma criatura fictícia, cuspindo veneno e exibindo comportamentos inexistentes, a realidade científica é igualmente digna de atenção. O verdadeiro animal não precisava de adições dramáticas para impressionar. Sua combinação de leveza corporal, capacidade de corrida, comportamento possivelmente social e cristas ornamentais de AU tornavam uma das figuras mais elegantes e icônicas do Jurássico inicial. Se imaginarmos esse predador caminhando ao longo de uma planície úmida,
suas cristas coloridas refletindo a luz do sol nascente. Podemos compreender por que ele continua despertando tanto interesse. A extinção do Dilophosaurus, como a de muitas espécies antigas, provavelmente está ligada a mudanças ambientais, variações climáticas e transformações nos ecossistemas. Conforme novos predadores apareceram e herbívoros evoluíram, as pressões ecológicas aumentaram. Mas seu legado permanece vivo nos fósseis que atravessaram milhões de anos, oferecendo pistas valiosas sobre como era a vida no início do Jurássico e como a evolução moldou os primeiros grandes predadores. Ao olhar para o Dilophosaurus hoje, não vemos apenas um dinossauro, vemos um capítulo fundamental na história da vida na Terra. O momento em que os primeiros gigantes carnívoros começaram a dominar o planeta e estabelecer padrões anatômicos que seriam refinados ao longo das eras. Seu corpo esguio, suas cristas marcantes e seu estilo de vida ágil e adaptável representam um estágio crucial na ascensão dos terópodes, mostrando que a evolução não ocorre em passos gigantescos, mas em pequenas e constantes transformações que, quando acumuladas ao longo de milhões de anos, produzem criaturas tão extraordinárias quanto ele. O Dilophosaurus permanece como um ícone de seu tempo. Elegante, misterioso, rápido e estrategicamente posicionado na fronteira entre o antigo e o novo, dentro da linhagem dos carnívoros bípedes. Ele nos lembra que mesmo os predadores mais imponentes têm origens humildes e que cada forma de vida, por mais distante que esteja no passado, contribuiu de maneira indispensável para o mundo que conhecemos hoje. E enquanto novas descobertas continuam sendo feitas, é inevitável que nossa compreensão desse magnífico dinossauro evolua ainda mais, revelando detalhes que enriquecerão sua história e reforçarão a importância de seu papel nos primórdios do reinado dos dinossauros carnívoros.